Ouviremos, neste momento, o coro masculino entoando Digno é o Cordeiro. Convido todos a que fiquem em pé por um instante para a leitura bíblica no Antigo Testamento, a parábola de Jotão, fundamentada em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 9, versículos 7 ao 15, leitura alternada. Leitura bíblica do livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém,
e Deus vos ouvirá a vós outros. Certa vez, as árvores ungiram para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Nesse momento, somos todos convidados a entoar o hino nacional brasileiro.
ainda em pé, faremos a leitura no Novo Testamento das bem-aventuranças descritas em Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. A leitura será conduzida pela presbítera Dorothy. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós temos conosco nesta noite muitas visitas, muitas pessoas que para cá acorreram por conta deste importante ato de nossa igreja. E dentre muitos há a menção de algumas pessoas, alguns pastores e autoridades eclesiásticas e civis. Dentre elas, Reverendo Douglas Bernardino, pastor da IP do Brasil, João Marques Galo, seminarista, José Carlos de Almeida, pastor da IP do Brasil, Reverendo Rodrigues dos Santos Almeida, também pastor da IP do Brasil, Reverendo Jonas Furtado do Nascimento, Reverendo Lázaro Alves da Silva, Reverendo Esni Serene Soares, Reverendo Otoniel Marinho de Oliveira Júnior, Reverendo Marcos Nunes da Silva, que é o primeiro secretário da IPI do Brasil e representa aqui nesta noite a diretoria da IPI do Brasil. Reverendo Ricardo de Oliveira, professor da Faculdade de Teologia de São Paulo. Geraldo Henrique Barbosa, da Universidade Mackenzie, é o capelão da Universidade Mackenzie. E o ex-deputado federal Levi Tavares. A todos a nossa cordial alegria pela presença. Nós teremos, nesse momento, um breve resumo do histórico da Reforma e também da Igreja Presbiteriana Independente. Pela reverenda Denise será feita esta leitura deste breve resumo. João Calvino era ainda criança quando Martinho Lutero afixou as 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg, em 1517. A conversão de Calvino ao protestantismo se deu somente em 1533, quando a Reforma Luterana já avançava para sua segunda década de existência. Coube a esse francês bastante reservado, em 1536, apresentar a sistematização mais ampla e didática dos insights doutrinários de Martinho Lutero na obra intitulada Instituição da Religião Cristã. Refugiado em Genebra, ao lado de outros refugiados das perseguições movidas pela Igreja Católica Romana, João Calvino deu forma à doutrina e ao modo de organizar a Igreja Cristã Reformada.
As igrejas presbiterianas são descendentes da reforma da Igreja de Genebra, liderada por João Calvino. Entretanto, foi na Escócia que esse ramo reformado adotou a designação presbiteriana. O nome é proveniente do modo de tomar decisões e governar a Igreja. Os membros da Igreja elegem, dentre os próprios leigos, pelo voto direto, seus representantes para o Conselho da Igreja. As decisões administrativas, disciplinares e doutrinárias são tomadas por esse Conselho de Presbíteros. Daí serem chamados de presbiterianas, ou seja, igrejas que são governadas não por bispos, mas pelos presbíteros. John Knox, um discípulo de João Calvino, foi o principal reformador da igreja na Escócia. Francis Mackay levou o presbiterianismo para os Estados Unidos quando este era ainda uma colônia inglesa. Aliás, o único clérigo a assinar a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América foi o pastor presbiteriano John Wilterpool. Em 1859, chegou ao Brasil o seminarista presbiteriano Ashbel Green Simonton. A primeira igreja presbiteriana no Brasil foi organizada no Rio de Janeiro em 1862. Caberia a Alexander Blackford organizar, na cidade de São Paulo, em 1865, a primeira igreja presbiteriana. Os missionários presbiterianos foram recebidos com entusiasmo pela elite intelectual brasileira, quase sempre em conflito com o obscurantismo da Igreja Romana da época. Afinal, em que creem os presbiterianos? Como vivenciam a sua fé? O que significa ser presbiteriano? Ser presbiteriano é pertencer a uma igreja que é uma comunidade. Os presbiterianos não são uma corporação religiosa, igreja composta apenas pelo clero, ou uma empresa religiosa dirigida por pastores proprietários para atender às necessidades de consumidores religiosos. Presbiterianos não querem ser a única igreja verdadeira sobre a terra. Presbiterianos não querem que a igreja cresça a qualquer custo, mas almejam que as pessoas cresçam em bondade e misericórdia. Presbiterianos lembram-se a cada dia do que Cristo disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Ser presbiteriano implica viver a fé cristã de forma madura e coerente. O presbiteriano não foge das complexidades da vida com respostas prontas. Menos ainda se vale o presbiteriano da infantilização por meio do cultivo do pensamento positivo, chavões e superstições, mascaradas sob a designação imprecisa de fé. A fé presbiteriana possui um fundamento: Cristo. Antes e acima de tudo, trata-se de fé em Cristo, o Salvador. Ouviremos mais uma vez o coro masculino entoando o hino Graça.
2017 tem sido, de fato, um ano muito especial para protestantes ao redor de todo o mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Ao longo desse ano temos comemorado, temos nos lembrado de momentos da Reforma, especialmente no mês de outubro. Também celebramos efusivamente esse movimento tão importante. E hoje, quando se celebram os 500 anos exatamente da Reforma Protestante, somos convidados a agradecer a Deus por esse tão importante movimento que alcançou a todos nós. Eu quero convidar o reverendo Reginaldo para que faça uma oração de ação de graças pelo legado que a Reforma Protestante nos outorgou, a nós brasileiros e ao mundo todo. Coloquemo-nos em pé para esta oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela vida concedida a todos nós que aqui estamos nesta noite. Nós te agradecemos pela vida de homens e mulheres que, ao longo da história, foram instrumentos nas tuas mãos para promoverem a paz, a justiça, a fraternidade em um mundo de mais igualdade. Nós te agradecemos pela vida de homens e mulheres que, direta e indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento, para a realização da Reforma Protestante no século XVI. Pela dedicação, pela entrega, pelo temor do Senhor e com coragem, estes homens e mulheres sonharam com uma igreja viva, fiel, honesta e profundamente comprometida em viver e proclamar o teu reino neste mundo. Estes homens e mulheres reconheceram a autoridade das Sagradas Escrituras sobre todas as decisões humanas, reconheceram a justificação pela graça mediante a fé, reconheceram a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, a salvação que é tão somente por sua graça, por tua graça. E também esses homens e mulheres reconheceram e viveram para dar somente glória a ti. Louvado seja o teu santo nome pela vida de tantos homens e mulheres que viveram desta forma. Nós te agradecemos, Senhor, porque frutos da Reforma Protestante, nós estamos aqui, com o desejo de viver o Evangelho de Cristo e de propagar a tua vontade na sociedade e no país em que vivemos. Nós te agradecemos, Senhor, por contares conosco
na realização da tua missão neste mundo. E nesse sentido nós pedimos que o Senhor esteja conosco em nossos passos, em nossas palavras e também em nossas atitudes. Louvado seja o teu santo nome, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Dentre os presentes conosco, temos a figura do senhor Modesto de Souza Barros Carvalhosa, doutor Modesto Carvalhosa. É advogado, professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Doutor Modesto foi o primeiro presidente da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, tendo liderado movimentos de oposição ao regime militar e participação da Comissão da Anistia. É um dos subscritores da Carta aos Brasileiros. Dr. Modesto é também autor, dentre outros, dos livros Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, de 2015, e o Livro Negro da Corrupção, de 1995. Por conta de sua obra, é reconhecido como a principal referência nacional em anticorrupção. E nós, nesse momento, franqueamos a palavra ao Dr. Modesto para que ele ofereça, assim, a todos os presentes a sua contribuição. Eu quero agradecer a sua oportunidade que a primeira igreja presbiteriana de São Paulo me deu de representar aqui a sociedade civil brasileira nesse momento em que a igreja lança a Reforma Brasil, ou seja, o movimento apartidário por uma reforma política de verdade. Lutero, como se sabe, lutou contra a Igreja Católica porque a Igreja Católica estava sofrendo um grande processo de corrupção. A corrupção da Igreja Católica foi a razão principal da reforma que nos trouxe aqui com as bênçãos de Deus até hoje, 500 anos depois. Onde que este programa de Reforma Brasil, este movimento que a primeira igreja presbiteriana lança para todos os brasileiros, é muito importante, é essencial, tendo em vista as eleições do ano que vem, e que nós devemos realmente, através desse momento histórico, nos livrarmos dos corruptos que hoje dominam o país já há tantos anos. Eu fiz aqui um pequeno texto para fazer uma citação bíblica junto com esse texto, podendo, portanto, aqui fazer uma amarração da nossa luta de 2017 para 2018, com que a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento também já falavam a respeito. Precisamos urgentemente reaproximar a sociedade e o Estado. Precisamos fazer com que o povo brasileiro volte a acreditar que vale a pena viver neste país. Precisamos de lideranças que sejam decentes. Um chefe de Estado é um porta-voz da esperança de um povo. Precisamos de um presidente da República que coloque o país em ordem, que possa restituir a confiança do povo em si e no seu futuro, como em Provérbios 29:4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Um presidente que nos retire da vergonha de sermos governados por corruptos, que recebem propinas, que vendem leis, que compram e vendem tempos de propaganda eleitoral, que colocam emendas negociadas nas PECs, que beneficiam empresas corruptas, que legislam em causa própria todo o tempo, como em Isaías 1:23-26. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões,
Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízos como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso tudo, será chamada a cidade da retidão, a cidade fiel. Com o crime alojado no poder, não podemos nos sentir conciliados com nossa pátria, como em Provérbios, quando os ímpios são tirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. A conformada aceitação dos políticos que nos oprimem, com sua conduta criminosa, notórios corruptos, é incompatível com nossa honra pessoal, é incompatível com um povo decente e democrático, como em Isaías 10, 1, 4. Ai daqueles que fazem as leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas suas presas e roubando órfãos. Precisamos novamente sentir orgulho de nossa pátria, sentir orgulho de termos sido capazes de desalojar os corruptos do poder. Cabe a nós, o povo brasileiro, essa revolução democrática de assumir novamente o poder em 2018 com candidatos independentes. Nossa participação nas eleições não será apenas cívica, mas patriótica, de redenção do país, das organizações criminosas que tomaram conta do poder. Democracia é administrar visando unicamente o bem comum. Ser político é ser altruísta, voltado para a causa pública e não para enriquecer através da corrupção continuada em todas e quaisquer atividades. Ser político é descobrir e experimentar a honra de servir o povo. Não podemos continuar a ser governados por pessoas desonradas, como em Miqueias 7, 3, 4, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. É a honra que se constrói a partir de uma permanente conduta ética. Como em 1 Samuel 2,30, honrarei aqueles que me honram. É preciso lutar e impor a ética dos cidadãos ao Estado, elegendo um quadro majoritário de pessoas dispostas a reconstruir esse país devastado pelo crime continuado da corrupção. Nas eleições de 2018, vamos ter a coragem de fazer o certo, preenchendo com pessoas decentes e independentes os cargos eletivos em todos os níveis. Devemos organizar nossos esforços no Brasil todo, em grupos, organizações civis e demais meios de reunião, como em Efésios. Vós deveis revestir da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Caberá ao povo e a esses representantes independentes reconstruir os fundamentos do exercício do poder nas 3 esferas. Esta abençoada celebração dos 500 anos da Reforma Protestante nos conclama a luta decisiva a partir de agora. Nas eleições gerais de 2018, uma verdadeira revolução democrática, trazer de volta a soberania do povo brasileiro na conduta política de nosso país.
Ouviremos mais uma vez o coro entoando este que é conhecido como a Marselhesa Protestante, Castelo Forte, composto por Martinho Lutero. Passamos agora a palavra ao reverendo Valdinei Ferreira, pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, para que nos apresente o manifesto Reforma Brasil. Antes do manifesto, a minha palavra de gratidão pela sua presença aqui. Eu ouvi a menção dos presentes, mas foram poucos citados nominalmente. Posso ver aqui várias pessoas com as quais eu tenho conversado nas últimas semanas, e eu gostaria muito que você, na saída, passasse ali no diácono, com a diaconisa, e deixasse o seu nome, a sua instituição. Se porventura o seu horário não permitir que você faça isso hoje, que você envie um e-mail para a secretaria da igreja, secretaria@catedralonline.com.br, dizendo o seu nome, a instituição que você esteve aqui. Nós queremos fazer o registro da memória desse evento e fazer o registro no nosso livro de atas, no livro de atas da nossa igreja. A memória é importantíssima, e você que nos ajuda nessa noite com a sua presença a escrever esse momento, nós gostaríamos que o seu nome estivesse registrado. E eu registro aqui a minha gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, aqueles que participam também pela internet. Nós nos alegramos com a presença de vocês. Vocês também são parte desse movimento, parte desta cerimônia. Quero expressar a gratidão ao Dr. Modesto Carvalhosa pela presença
aceitação do convite para estar aqui e para falar, a partir da sua experiência e trabalho, representando a sociedade civil, como ouvimos ainda há pouco. Um detalhe, o doutor Modesto é neto de um pastor dessa igreja, Modesto Carvalhosa, e é filho também de pastor da igreja presbiteriana, de modo que possui vínculos com a nossa comunidade, vínculos com a nossa igreja, e tem estado também a convite em outras ocasiões, proferindo palestras com referência ao tema que foi já mencionado. O documento que eu leio a seguir será distribuído ao final, encartado nessa belíssima revista, que é alusiva aos 500 anos da Reforma. São artigos que tratam de diferentes aspectos da Reforma. Há número suficiente para todos, então, na saída, retire o seu número, é uma lembrança que nós preparamos para essa comemoração da Reforma. E o manifesto estará encartado dentro dessa revista, você poderá levar a sua cópia também e poderá ajudar a divulgá-lo. Esse manifesto que leio agora é um documento produzido pelo Conselho da nossa igreja, que, em reunião ordinária, deliberou produzir esse texto, nomeou comissão que trabalhou e apresenta, então, a vocês nesta noite, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, as igrejas cristãs, a sociedade de São Paulo e a sociedade brasileira, esse texto que não pretende ser nenhuma palavra final, definitiva, mas um início de conversa para que nós nos unamos em favor do bem desse país, que é o nosso interesse maior. Reforma Brasil, movimento apartidário por uma reforma política de verdade. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vale de Ossos Secos é a paisagem da política brasileira na atualidade, território dominado por legiões de mortos-vivos, instalados nos centros de poder do país. São cadáveres insepultos da política que continuam a circular impunes graças ao salvo-conduto do foro privilegiado, às malas de dinheiro e às relações corporativas nefastas com os tribunais. Nesse cenário desolador, reafirmamos a democracia como valor inegociável e a política como instrumento essencial na vida do país. Entretanto, é preciso democratizar a democracia, reformando estruturas e mecanismos da política para que cumpram sua missão na mediação dos interesses conflitantes numa sociedade plural como a sociedade brasileira em que vivemos. Reconhecemos que isso só será alcançado se a sociedade estabelecer, se a sociedade fizer as regras da política e não os políticos de carreira que aí estão. Urgentes são as reformas que o país precisa, mas a reforma das reformas é a reforma da estrutura política do nosso país e dos mecanismos eleitorais. Sem reforma política de verdade, reforma alguma será feita com visão daquilo que é melhor para o futuro da nossa nação. Reduzir desigualdades, aumentar a produtividade, zelar pelo meio ambiente, combater a corrupção, não são coisas antagônicas entre si, são todas desejáveis e são todas igualmente necessárias para o nosso país, mas têm sido combatidas pela ação sistemática de uma classe política que só tem como horizonte sua perpetuação no poder e nunca o bem-estar das gerações vindouras. O sistema político vigente descolou-se da realidade
do nosso país e da sociedade. A reforma política tornou-se vital para que os cidadãos exerçam o poder que lhes pertence por direito constitucional. Representação política não pode ser profissão. Jamais e jamais fonte de enriquecimento ilícito para aquele que ocupa a função na vida pública. O sistema político precisa ser reformado para que o exercício da política esteja a serviço do bem comum e para que os representantes políticos voltem para a realidade na qual vivem os brasileiros. O atual sistema político cavou um abismo entre os políticos e os eleitores, e nós constatamos com indignação que tal sistema tem atraído, com raras e honrosas exceções, esse sistema tem atraído somente pessoas inescrupulosas e com as piores intenções possíveis. Assim, a caminhada democrática das últimas décadas indica que são urgentes as seguintes mudanças nas regras da política brasileira. Fim do foro privilegiado. Fim das reeleições sem limites para o Legislativo. Fim das emendas legislativas no Orçamento da União. Criação do voto distrital. Racionalização do tamanho, da proporcionalidade e dos custos da representação política na esfera da União, dos Estados e dos municípios. Redução da influência do dinheiro no financiamento das campanhas eleitorais, criando condições mais competitivas entre os candidatos e os partidos. Aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os tribunais, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais de Contas de União, Estados e Municípios. Hoje, dia em que nós celebramos o 5º centenário da Reforma Protestante, nós assumimos o compromisso de apoiar e de lutar por uma reforma política de verdade no nosso país. Ressaltamos nosso compromisso que tal reforma política seja feita dentro da estrita observância da Constituição brasileira. O alvo final da reforma política que nós buscamos é a promoção da justiça e da paz no Brasil. Cabe ainda ressaltar nossa preocupação com o uso cada vez mais frequente de títulos religiosos por parte de candidatos que se pretendem representantes dos cristãos evangélicos. Uma das marcas da reforma protestante é a sua diversidade de organização e de pensamento. Logo, ninguém está autorizado a falar ou a representar na política partidária os cristãos evangélicos. Embora, por respeito às liberdades individuais, não se deva impedir que alguém seja candidato utilizando na sua propaganda eleitoral seu título religioso. Entretanto, nós entendemos que, dentre as medidas saneadoras para a política, o uso do título religioso
deva ser reservado às finalidades religiosas e nunca para a propaganda de candidatura eleitoral. É, no mínimo questionável a seriedade com que toma sua própria religião aquele que não tem pudor de usá-la com finalidades eleitorais. A reforma é fruto direto do exercício da liberdade de pensamento e expressão. Estado e igreja separados foi a fórmula encontrada para que pessoas que pensam diferente umas das outras possam viver juntas numa mesma sociedade. O Estado laico deve atribuir peso igual à opinião dos cidadãos religiosos e não religiosos em questões de interesse público. Lamentamos que valores religiosos dos cidadãos sejam menosprezados sob o pretexto da laicidade estatal, assim como reprovamos quando pessoas e segmentos religiosos instrumentalizam o Estado para impor comportamentos morais que só fazem sentido se respaldados na escolha e na convicção pessoal. Não queremos, nós presbiterianos, nós protestantes, não queremos um Estado religioso ou antirreligioso. Buscamos um Estado laico, provedor de espaço para o diálogo respeitoso entre aqueles que possuem visões de mundo divergentes. A primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, conhecida como Catedral Evangélica de São Paulo, estabelecida nesta cidade desde 1865, conclama mulheres e homens de boa vontade para, a partir de hoje, nesse movimento, somarem forças em favor da reforma política de verdade para o Brasil, para o nosso país, para a nossa amada nação. Tendo essa reforma como horizonte de esperança, o abraço fraterno entre a graça e a verdade, e, sobretudo, o beijo entre a justiça e a paz. Só lhe deu glória. Convido nesse momento o presbítero Ítalo para que faça uma oração de intercessão por nosso país, pelo Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Coloquemo-nos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nosso eterno Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos contemplar este teu povo aqui presente na tua casa, num momento histórico, um momento que nos remete a grandes mudanças, não só na tua igreja, mas em todo o povo no mundo inteiro. Há 500 anos, Senhor, tu levantaste um filho teu para proporcionar mudanças para o teu povo e para o mundo, trazendo as verdades da tua palavra, que haviam sido esquecidas ao longo da história. Ó Senhor, que privilégio nosso de poder estar aqui e poder participar deste momento histórico na nossa nação. 31 de outubro de 2017, na primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, tu levantaste o pastor, o guia, o guardador,
o orientador do teu povo, o nosso querido reverendo Valdinei, que juntamente com o conselho apresenta o seu desejo, a sua vontade de levar ao povo brasileiro um movimento para mudanças importantes para a nossa nação. Senhor Deus, nós te damos graças por tudo isso, por estes homens e mulheres que tu levantaste aqui na tua casa e que hoje fazem desta reunião um momento histórico. Obrigado, Senhor. Porém, tudo isso não terá valor se não tiver a tua chancela, Senhor. É a tua vontade que deverá prevalecer. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, humildemente, como servos teus, para sermos usados como instrumentos nas tuas mãos, para dirigirmos o teu povo, o povo brasileiro, para estas mudanças, se assim for a tua vontade. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Sabemos e reiteramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós reconhecemos isto, Senhor, a tua soberania sobre o teu povo, sobre esta nação. Ó Senhor, mais uma vez te rendemos graças e te pedimos, guarda-nos, guarda esta nação, orienta-nos, orienta esta nação e dirija-nos mais uma vez para que a cada movimento nosso, a tua vontade seja sempre soberana e que prevaleça. Neste momento, Senhor, nós te pedimos humildemente que nos guarde e sejamos testemunhas fiéis da tua palavra. É no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor, único e suficiente Salvador, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Apenas algumas orientações e antecipando algumas perguntas. Hoje nós temos no ar o site Reforma Brasil, o endereço www.reformabrasil.org. Você pode acessar, você encontrará o conteúdo do manifesto lido aqui, encontrará outras informações adicionais e no site você encontrará também a logomarca que está aí, você pode utilizá-la também nos seus materiais e você encontrará o modelo para ser baixado do banner que nós descerraremos logo mais à frente no templo. Como é que nós faremos daqui para frente? A nossa ideia é que este movimento seja um movimento apartidário pela reforma política, um movimento que envolva igrejas e envolva também outras entidades da sociedade que desejem participar. Nós iniciamos hoje o processo de adesões de igrejas e adesões de entidades na participação. Se você deseja, entre no site, escreva para nós. Nós teremos ainda nesse ano, provavelmente na primeira quinzena de dezembro, um seminário sobre a situação política do Brasil e promoveremos no decorrer do próximo ano seminários para exame e aprofundamento de cada um dos tópicos que foram citados, dos 7 tópicos citados aqui. Além disso, nós temos o propósito, com a nossa mobilização, de manter o tema da reforma política na agenda das eleições do próximo ano. A tendência é que esse tema seja empurrado para debaixo do tapete e outros temas que são urgentes e são relevantes ganhem mais espaço, mas nós queremos manter a mobilização, trazer os candidatos à presidência da República para os nossos eventos, para que eles digam que reforma política eles têm em mente e por qual reforma eles trabalharão se eleitos. Por qual reforma trabalharão? Nós queremos manter essa mobilização, manter esse tema na pauta da sociedade, na pauta da eleição no próximo ano. Esse não é um movimento que termina no próximo ano, é um movimento que continua até que esses objetivos sejam alcançados. E a sua participação é muito importante, nós esperamos, desejamos e queremos que você
participe deste movimento. Então, reformabrasil.org, você pode visitar logo em seguida o site, ele será o nosso canal de comunicação. A partir das entidades que compõem o movimento, nós formaremos uma curadoria de conteúdo das reflexões, das palestras e eventos, e um conselho geral. Nós não temos pretensões de posse, nós colocamos a nossa igreja, o nosso conselho, a estrutura que nós temos a serviço desse movimento, mas queremos a participação e entendemos que isso deve ser feito coletivamente, com a colaboração de todas as pessoas. A nossa posição aqui é de quem serve a sociedade e não é dono de nada. Nós estamos apenas levantando questões que estão na sociedade e às quais você deve se somar para que nós tenhamos êxito. Nós terminaremos a nossa cerimônia saindo em recessional, nós que estamos aqui à frente, iremos para a frente do templo e lá nós temos à direita um banner alusivo aos 500 anos da Reforma, a centralidade da Palavra de Deus, e à esquerda minha, nós temos uma identificação, Reforma Brasil, identificação do movimento, e a seguinte mensagem, singela: essa igreja, que é uma igreja reformada, exige reforma política de verdade. Que os pastores que estão aqui, aqueles que acompanham, reproduzam esse material, em consenso com a sua comunidade, com a sua igreja, decidam fixar isso à frente da igreja, que esse material seja inserido também nos sites, nos veículos de comunicação da igreja, e que isso possa se espalhar para a sociedade. É um testemunho, nosso testemunho cristão. Essa igreja, uma igreja reformada, uma igreja com uma herança de 500 anos, exige e trabalha por reforma política de verdade no nosso país. Muito obrigado pela sua presença, Deus o abençoe e o conduza. Convido a reverenda Ildemara Querino Bonfim, presidente do Presbitério São Paulo, ao qual a nossa igreja pertence, para que, em seguida, a oração do Pai Nosso impetre a bênção. Nós vamos ficar em pé nesse momento, vamos iniciar a oração do Pai Nosso e depois ela impetrará a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Divino Espírito estejam com cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, com toda a nação brasileira, com todo o povo brasileiro, hoje e para todo sempre. Amém. Permaneçamos em pé, mas duas orientações. O marco da direita será descerrado, nosso convite pelo Dr. Modesto Carvalhosa, acompanhado da nossa irmã Marísia Donatelli, que é secretária da ACM, Associação Cristã de Moços, que tem também acolhido e sempre dialogado conosco e é parceira em diversas iniciativas sociais da nossa igreja. E da esquerda será descerrado por mim e pelo reverendo Marcos Nunes, pastor da nossa igreja e representante da diretoria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nesse evento. Nós cantaremos o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o Pendão Real. E enquanto estivermos entoando este hino, aliás, na última estrofe, os oficiantes sairão em processional, e pedimos então que o corredor esteja livre para que eles possam proceder ao descerramento dos banners do marco desse momento. Lembrando que, evidente que o pátio é pequeno, não caberá todos aqui, né, naquele momento. Então, haverá um teste de uma projeção daquilo que acontecerá lá fora
nos telões. Então você pode acompanhar aqui no templo o que vai acontecer lá fora. Então, na quarta estrofe, os oficiantes sairão em recessional. Cantemos, pois, o pendão real. Só. Ei. Eu não estava lá na igreja na época que o Calvino, o Lutero botou, mas eu tô aqui. Eu tô vendo ali. Deixa eu passar o microfone aí. Para falar aqui lá dentro. Pessoal, ouça lá dentro. Ok. Nós temos a alegria nessa hora de convidar, então, o Dr. Modesto e a nossa irmã Marísia para que descerrem esse banner alusivo aos 500 anos da Reforma.
nós temos a alegria com o reverendo Marcos Nunes de descerrar esse